Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos dar continuidade nessa nossa jornada para entender Deus, o seu amor e a sua missão em nos salvar. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Olá, amiguinhos! Eu sou o Hélio e a gente te convida para conhecer um novo guia de estudo Super Lupa, hein? A Volta ao Mundo em 7 Dias! É uma história em quadrinhos com jogos e curiosidades para você aprender sobre a criação do mundo. Peça em novotempo.com/escola bíblica. Ou pelo WhatsApp 12 98244 4449. Este é o nosso Lições da Bíblia, nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E que bom que você está aqui com a gente para compartilhar esses momentos tão especiais, não é? De compreender um pouco mais sobre o plano de Deus, a revelação do seu amor e fazer parte da missão de Deus. Primeiro sendo alcançados por ela, depois participando, compartilhando o amor de Deus para as outras pessoas. Bom, e esse programa é parte da missão de Deus. E eu tenho companheiros da missão de Deus aqui todas as semanas, você sabe disso, e eu passo a apresentá-los mais uma vez para vocês. Aqui à minha esquerda, o amigo pastor André Flores. Amigão, que bom ter você com a gente, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado, Vinícius, prazer é todo meu estar aqui, participando desse programa, que é uma bênção na vida de tantas centenas, milhares de pessoas que nos acompanham, estar aqui com os nossos colegas, Tavela e também Mateus. É uma bênção. Pastor Mateus Tavares, muito bom ter você mais uma vez conosco, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez, é bom a gente estar essa semana junto. Eu queria mandar um abraço para meus filhos, João, Mariana, para minha esposa Eliane, já que na semana passada mandei um abraço para minha mãe, agora completa o Eu não vale, você não combinou isso comigo, então. Fica assim. Segue um beijo para as minhas meninas lá em casa. Mas fica um abraço, viu? Ok. Eliane, João e Mariana. Muito legal, fica o registro que o pastor André também fez, Lembrou aqui. Por favor, menina. Se redimiu aí, Minhas meninas, meus amores. E aí, pastor Tavela, que bom receber você, amigo, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui nessa jornada e eu aproveito para mandar um abraço, um beijo para minha família, minha esposa, que também se chama Eliane. Olha aí. E eu tenho 3 filhos já adultos, a Carol, o Gabriel e o Felipe, e tenho uma norinha chamada Karen. Um beijo para todo mundo. A turma é toda adulta assim porque você começou cedo, Eu comecei Não é cedo. Não, eu sou um guri ainda, mas eu comecei mais guri quando eu tinha cabelo ainda. Aí logo eu e Eliane, nós nos casamos bem jovenzinhos e logo vieram os filhos. Agora a gente está novo ainda e os filhos tudo criado. Mas eu não posso ver uma criança que eu já estou pensando em ser vô. É mesmo? Olha aí. Já vai o recadinho. Fica a dica, Fica a dica para o Gabriel e a Karen, eu já estou esperando. Tá certo. Amigão, faz uma oração para a gente, por favor. Vamos orar. Pai do céu, nosso Deus, que privilégio podemos separar um tempo para estudar a Tua Palavra. E te pedimos que pela atuação do Espírito Santo a gente tenha entendimento profundo daquilo que o Senhor está nos revelando e que esta mensagem seja muito proveitosa para toda a Tua igreja, para todos aqueles Teus filhos que estão buscando conhecer a Tua vontade e colocá-la em prática. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da missão de Deus é um tema estruturante nas Escrituras. É um fio que percorre toda a Bíblia e a missão de Deus, basicamente, é restaurar no ser humano a imagem dele. E é sobre isso que a gente vai conversar no programa de hoje. Não é isso, pastor Tavela? Exatamente. O primeiro ponto para a gente destacar aqui, para a nossa conversa, é o fato de que a missão de Deus é um parênteses na história da humanidade, não de que ela não existisse, mas a maneira como Deus a praticou com o ser humano, a gente pode ter um parênteses lá no relato do livro de Gênesis, a criação em completa perfeição, relacionamento face a face entre o Criador e a criatura, e aí vem o pecado
e gera essa ruptura, esse afastamento. O profeta Isaías, no capítulo 59, ali, versos 1 e 2, Deus está dizendo que Ele não tem um ouvido surdo para nós, a mão dele não está encolhida, mas os nossos pecados nos separam. E foi o relato lá em Gênesis capítulo 3, o pecado separando o ser humano de Deus. A partir desse relato, a gente percorre toda a narrativa da Bíblia, vendo Deus correndo atrás do ser humano. Desde o primeiro dia, quando ele perguntou, onde estás? A pergunta que ele referiu a Adão. E ele correndo atrás do ser humano, num plano maravilhoso de restauração, de cura, de salvação. E esse plano de redenção, de salvação, ele é colocado em prática com a missão de Deus. A Bíblia usa a expressão de que Deus já tinha tudo planejado, né? Ele não foi pego de surpresa caso o ser humano, por sua escolha, resolvesse pecar. E agora Deus coloca isso em prática para que haja finalmente a restauração de tudo aquilo que foi perdido por causa do pecado. Então, o pecado gerou ruptura, afastamento de Deus. E a Bíblia conclui dizendo que finalmente nós vamos morar com Deus, na presença de Deus, Ele vai habitar conosco e nós vamos habitar com Ele para sempre. É verdade que a Bíblia, a maneira como ela está organizada, não é em ordem cronológica, nem pela maneira como ela foi escrita e nem pela cronologia. A gente vai percebendo ali que há relatos que estão separados da sequência cronológica. Mas a gente pegando os primeiros capítulos lá no livro de Gênesis e os últimos capítulos no Apocalipse, a gente vê uma história de amor, de redenção, de missão, com um parênteses de abertura e um parênteses de fechamento, para que o propósito de Deus em relação ao ser humano se cumpra. Apesar do pecado e apesar das tragédias que estão acontecendo e que já aconteceram, o propósito de Deus para o ser humano vai se cumprir. E isso se manifesta hoje na missão de Deus sendo realizada aqui conosco. Muito lindo isso, saber que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, está ativa nesse processo de trazer de volta o ser humano para um relacionamento pleno com Deus, né? Como você disse, Tavela, Gênesis 1 e 2 apresenta o ideal divino para nós. Deus vindo conversar com o ser humano todos os dias, na viração do dia, sem fuga, sem medo. E Apocalipse 21 e 22, lá no fim da Bíblia, apresenta a restauração desse plano. Então se une as duas peças e você encontra o ideal perfeito de Deus. Nesse meio termo estamos nós aqui vivendo e Deus lutando para nos salvar, nos buscando. O eco da pergunta do Éden, onde estás, às vezes, muitas vezes vem à nossa mente. E às vezes um de nós fugindo aqui e ali, e Deus dizendo, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. E os encontros às vezes acontecem, muitas vezes acontece a salvação ser efetiva, e a gente espera que aconteça na vida dos nossos telespectadores. Deus triuno, pastor Mateus, buscando para salvar. Me chama muito a atenção esse aspecto, né? Vários teólogos colocam o desenho da manifestação da Trindade, ainda que a palavra Trindade não esteja na Bíblia, né, mas ela traz para a gente o conceito que a gente quer trabalhar, que é um conceito bastante complexo, não cabe que a gente não tem tempo para isso, um conceito bastante complexo, mas o mais importante é nós entendermos que nós temos um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e que esse Deus, né, a gente pode falar no singular, porque os três unidos trabalhando para a nossa salvação. Então, se a gente volta naquele aspecto da revelação que a gente estava trabalhando na semana passada, você vai ver que o Antigo Testamento é a revelação de Deus o Pai, Jesus está conosco, enquanto esteve aqui na terra, a revelação de Jesus, ou seja, Deus o Filho, e você tem o Novo Testamento, que é a revelação do Espírito Santo. Alguns teólogos colocam isso. Então, a Bíblia inteira traz a revelação do Deus triuno, mas ao mesmo tempo, esse Deus o Pai fala do Espírito Santo e fala do Filho, que é o Messias que vem. O Filho que está revela o Pai e fala do Espírito, Paracletos. E o Espírito, quando vem, ele vem para falar do Filho e do Pai. Então, apesar de você ter certos protagonismos, vamos colocar assim, parecem protagonismos, mas na verdade cada um deles vem para poder sempre mostrar a Trindade como esse elemento completo. E isso para mim é maravilhoso, porque mostra para a gente o Deus que nos ama, o Deus que vem, o Deus que nos busca de forma
de forma completa, ou seja, quem está empenhado na nossa salvação, quem está empenhado na nossa missão? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é fantástico quando você pensa nisso, né? Você não tem, não existe aquela imagem de Jesus clamando para o Pai, né? Pai, por favor, os salve, né? E o Espírito Santo tentando ali interceder, tentando resolver as coisas. Não existe isso. A ação de Deus, a ação do Filho e a ação do Pai e do Espírito Santo é uma só, né? O Espírito nos ama, o Pai nos ama, Jesus nos ama. Então, quando Jesus encarna, mas ali estava também, de certo modo, a encarnação do Pai e do Filho ali, porque Deus estava, foi lido isso por nós, né? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Eu acho que um ponto importante também de compreender as três pessoas da divindade ou da Trindade presente no processo da revelação, não só uma pessoa, é que nós temos, como você colocou, a revelação de forma integral sendo transmitida. Se nós, por exemplo, subtrairmos a pessoa do Pai e do Espírito e ficarmos apenas com a pessoa do Filho e superenfatizarmos essa pessoa, nós podemos cair em distorções teológicas, né? Numa religião que exclui, por exemplo, o papel da obediência, o papel, né, do serviço, aí pensando no Espírito Santo agora. A gente fica só no Deus me ama, Jesus me ama. Tudo bem, está tudo certo isso, mas olha, a Bíblia revela-se de forma completa e plena. E ao transmitirmos a mensagem de Deus, ao sermos canais da missão de Deus, precisamos transmiti-la de forma integral, da forma como Deus a revelou. Pastor Vinícius, pensando nessa questão que você está falando, né, do Filho, do Pai, do Espírito Santo, parece que há uma ênfase maior na pessoa do Pai, né, como sendo mais importante, quando de fato não é. Porque dentro do programa da missão de salvar e reconciliar ou restaurar, né, a comunhão, existe uma subordinação funcional, né, dentro da divindade, né, da pessoa do divino, do nosso Deus triuno, né, onde existe uma subordinação só por uma questão funcional dentro do plano do escopo da salvação. Mas não quer dizer que Jesus seja menos importante do que o Pai ou o Espírito Santo, apesar de que ele aparece tão pouco no Antigo Testamento, aparece mais no Novo Testamento, mas como o Mateus colocou, um aponta para o outro, né, e enfatiza o outro. Mas o que eu queria ressaltar aqui, que me vem à mente, é que esse Deus triuno, quando ele criou o ser humano, ele criou-nos à sua imagem, conforme a sua semelhança. E lá em Gênesis capítulo 1 diz que ele criou homem, mulher, e disse tenham filhos, sejam fecundos, né? Então a imagem de Deus, Adão por si só não refletiria a imagem de Deus, porque o nosso Deus é um Deus triuno, né? Ele é um Deus que se revela em três pessoas. E a imagem que ele cria, Deus criou homem, mulher, disse tenham filhos, sejam fecundos, ele criou a família. Então a família do céu unida à família da terra. E quando entra o pecado, há essa ruptura, né? Da família da terra não está mais unida à família do céu, e a ruptura da família da terra, mesmo na família da terra, né? E a gente vê que a grande missão de Deus não é só nos reconciliar com Ele, não é verdade? Mas uma vez que nós estamos reconciliados com Ele, nós podemos nos reconciliar com o nosso próximo. Talvez a gente esteja falando aí para pessoas, né, para você que está nos assistindo aí, esteja passando por dificuldades na sua família, relacionamento com o seu cônjuge, ou com os seus filhos, ou com um colega, um amigo no trabalho, enfim, não importa, mas a grande chave para ver uma reconciliação com o próximo, que está mais próximo de você, é primeiro você e eu nos reconciliarmos com o nosso Deus. Amém. Né? E uma vez reconciliados com Deus, aqui, né, nessa dimensão horizontal, o Pai do Céu opera o milagre. Muito interessante isso que você está trazendo, porque se você pensa como que desembarca o grande conflito aqui na Terra, a história do pecado, ela se inicia com uma desavença matrimonial. Basicamente isso. Adão e Eva. Quando Deus vem para resolver o problema do pecado,
na pergunta onde estás, ele vem para resolver o problema de um casal que está brigado. Exatamente. É um marido culpando a esposa, uma esposa que fez algo diferente do que deveria, do que estava planejado, e ele também seguindo ele. Então, veja, não há como resolver o problema do pecado fora das relações humanas. É por isso que Deus se fez homem. E começou com Deus. Sim. Né? Deus tentando reconciliar eles consigo mesmo, e só assim podendo reconciliar eles entre um e outro. Exatamente. E a ação de Jesus Cristo, né? Porque quando Jesus vem, quando a gente fala assim, Jesus vem para revelar-nos o Pai, o ato de revelação de Jesus do Pai é um ato de reconciliação com a nossa imagem errônea de Deus que nós tínhamos. E que a gente mencionou isso na lição anterior. Porque a gente lida com as pessoas, ou com os entes, por assim dizer, pela imagem que a gente forma deles. Então, vamos falar de um casamento que a gente está falando aqui. Você forma uma imagem da sua esposa ou forma uma imagem do seu esposo. A imagem que você acha que ele é e a imagem ideal que você acha que essa pessoa deveria ser. E você se relaciona com essa imagem, não com o ser real que ele é. Então, Jesus Cristo, quando vem encarnado e ele vem apresentar o Pai e o Espírito Santo, a imagem, que eu vou usar uma linguagem que não deixa de ser uma idolatria, porque eu estou criando uma imagem, um ídolo que não reflete aquele Deus que é verdadeiro, era de um Deus distante, castigador, e que eu tinha que fazer sei lá quantas coisas para poder conseguir o favor dele. Mas Jesus vem e fala, não, quando você orar, você diz, Pai Nosso. Não, o Deus que eu estou falando para vocês é o Abba Pai, entende? É o Papai. Ou seja, a imagem de Deus que nós tínhamos como humanidade e a imagem do Espírito Santo, que algumas pessoas têm como se fosse esse negócio, né, voando por aí, a encarnação de Cristo, ou seja, o Deus conosco, a encarnação dele, destrói, entre aspas, essas imagens errôneas sobre Deus e nos traz uma imagem verdadeira de Deus, ou seja, Deus é um Deus, o Pai, né, para uma expressão muito legal que o André colocou, quando a gente fala de Deus, a gente só na nossa cabeça só referencia o Pai, mas na verdade Deus a gente está falando, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu lembro que, fazendo uma oração, espero que não tenha sido nenhuma heresia, mas eu fazendo uma oração no grupo de pessoas, eu estava falando sobre o Espírito Santo, sobre a necessidade da gente ter receber o Espírito Santo e ele agir em nós, e eu orei para a pessoa do Espírito Santo. E aí quando acabou, uma pessoa falou assim, eu nunca vi ninguém orando ao Espírito Santo. Eu falei, mas Deus não é trindade? Deus não é triuno, né? Então por que eu não posso orar ao Espírito Santo? Então, a gente precisa romper as imagens que nós temos das pessoas e de Deus e nos relacionarmos com aquele que é real. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho agora, e nesse intervalo é para você assistir algumas boas mensagens que a Novo Tempo transmite para você, e você já sabe que não é para você sair daí, porque a gente vai voltar já para continuar estudando a Palavra de Deus. Amém. Estamos de volta para o segundo bloco, agora para continuarmos estudando a Palavra de Deus com você. E antes, eu quero apresentar para você uma coisa que você não pode deixar de ter na sua casa, que é a lição da Escola Sabatina, esse manual, esse guia de estudos maravilhoso que fundamenta as nossas conversas aqui no programa Lições da Bíblia. Olha, eu tenho estudado esse guia de estudos há muitos anos da minha vida. Eu posso garantir a você, por experiência própria, que isso é uma grande bênção, ajuda a gente a entender coisas maravilhosas, abre a nossa cabeça para compreender a Palavra de Deus e mais do que isso, nos dá um ritmo diário de estudo da Bíblia para ter um encontro pessoal com Jesus todos os dias. Então, se você deseja adquirir este e outros materiais da Casa Publicadora, é só você acessar cpb.com.br, o site que está aparecendo no seu vídeo. Bom, a gente vai continuar a nossa conversa aqui sobre a Palavra de Deus, estamos falando sobre a missão de Deus e o tema dessa semana está circulando mais basicamente em volta da grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos, originalmente os seus discípulos que estavam com ele, mas que se expande para toda a humanidade, inclusive para nós. E ali, meu amigo Tavela, há um imperativo, né? Uma ordem divina. Fala um pouquinho para nós que ordem é essa. O texto que está em Mateus capítulo 28, dos versos 18 a 20, que você mencionou, que nós chamamos de grande comissão, ou a grande ordem, o grande mandamento de Deus para os seus discípulos,
é para que eles fizessem, para que eles continuassem a obra que o próprio Jesus havia realizado. Quando Jesus esteve aqui na terra, a missão dele muito clara. O que você veio fazer aqui? Salvar. E no seu ministério público, que a gente arredonda ali em 3 anos e meio, de acordo com o Evangelho, ele estabeleceu uma estratégia para alcançar pessoas, para que o seu objetivo de salvar pudesse realmente se concretizar. E a estratégia dele foi fazer discípulos. A Bíblia diz que Jesus pregava, curava e ensinava, mas a prioridade do seu ministério público durante 3 anos e meio foi trabalhar com um grupo que esteve muito próximo dele, onde ele pôde se entregar, onde ele pôde compartilhar da vida dele, onde ele pôde, de forma assim, muito intensa, muito intencional, revelar qual era a missão que deveria ser perpetuada. E ele teve esta ênfase: vou fazer discípulos, eles vão continuar a obra. Certa ocasião, lendo um livro chamado Incomparável Jesus, do pastor Amin Rodor, ele mencionou que Jesus tinha uma missão gigantesca e no seu ministério a viagem mais longa que ele fez foi de 80 quilômetros. E ele veio para salvar o mundo. Aí imagina, viajando apenas 80 quilômetros. Isso aqui é apenas uma referência para dizer o quanto ele investiu na formação dos discípulos para que eles continuassem a obra e alcançassem o mundo inteiro com a pregação do Evangelho. Quando Jesus foi se despedir dos discípulos, porque esse texto que nós chamamos a Grande Comissão, é ali a última conversa de Jesus antes de subir ao céu, ele chega para os discípulos e ele começa dizendo: eu recebi toda a autoridade no céu e na terra. E é com essa autoridade que agora eu vou dar essa ordem para vocês. Vocês devem ir para o mundo inteiro, fazer discípulos. E vocês vão batizá-los e vocês vão ensiná-los. E isso para os discípulos era algo que eles conseguiam visualizar, porque foi a maneira como Jesus fez com eles. Então é como Jesus estava dizendo: tudo que eu fiz com vocês, mesmo que vocês não sejam Deus, como eu sou Deus em forma humana, agora vocês vão e vocês devem fazer. E é interessante, né? Mais uma vez, uma menção à Trindade. Vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a Trindade, um Deus triuno, vai estar com vocês. E ele conclui dizendo: e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Enquanto vocês estiverem cumprindo essa missão, vocês não estarão sozinhos. Vão e façam discípulos. É por isso que a gente arredonda da seguinte maneira: a grande comissão, ela gira em torno desta ordem: façam discípulos. E a lição, a gente vai ter oportunidade nas semanas seguintes da gente bater um pouquinho nessa tecla do discipulado, entender um pouquinho melhor o processo, mas isso aqui já fica como referência. A missão de Jesus aqui para salvar o mundo foi fazendo discípulos, e ele entregou para os discípulos: levem adiante essa missão para que o mundo conheça o Evangelho, façam discípulos. Isso que o Taviela está falando, vai formando imagem na minha cabeça, fico tentando enxergar, né, visualmente isso que a gente está colocando, né? E você pensa, né, como você colocou, né, o que Jesus fez, ele manda a gente fazer, né? Então, Deus, lá no céu, na sua eternidade, ele vem, né, o indo, né? Vem até onde? Vem até o final, vamos colocar entre aspas, né, do universo, porque é o mundo que caiu, o mundo que pecou, é o mundo que está na borda, né, no final ali. Na periferia. Na periferia. Obrigado, excelente palavra. Então, o mundo que está na periferia, até o canto do universo. Esse Deus veio até o canto do universo. E veio para quê? Veio para discipular, ou seja, veio para que aquilo que ele é, ele transmita, que foi o que a gente estava falando de restaurar a imagem, ele transmita vivendo com outras pessoas, ou seja, discipular. Tomando o que a lição traz para a gente poderia transformar o fazer discípulos em um único verbo. Então, pegar o substantivo discipular, transformar num verbo e dizer discipulai. Né? O verbo discipular. Discipulai. Qual é a ordem? Discipulai, ou seja, assim como ele foi até o último lugar da terra, nós devemos ir. Assim como ele se encarnou e encarnado fez discípulos para esse encadeamento, né? Porque Jesus revela o Pai, e ele nos chama para que os discípulos revelem Jesus, que revela o Pai. Então, esse encadeamento que você vai de discipulado,
você também transmita isso para as pessoas. Como que você faz isso? Fazendo, né? Eu fico, às vezes a gente fica tentando achar muita teoria, né? Muita teoria, assim, vamos então explicar aqui quais são os passos do discipulado. Não que você não possa sistematizar isso, né? Não é isso. Mas a gente às vezes busca muita teoria, quando na verdade é tão simples, né? Vai viver, né? Vai lá e faça aquilo que ele fez. Viva com as pessoas, se encarne com as pessoas, né? Como o Cristo fez com a gente. Eu acho que ninguém faz discípulos, André, sem ir, né? Tem que sair do seu lugar. Alguém já falou, acho que foi você, Tavel, não sei, no programa anterior. Jesus poderia ter mandado os anjos, né? Vai lá e salva. Não, mas o primeiro passo do discipulado é que ele saiu. É claro que tem todo um conteúdo de transmissão desse discipulado. Você não pode ir vazio, né? Você tem a mensagem... Você vai com um propósito. Com propósito. Exatamente. Não é sair de um lugar sem saber para onde vai, né? Você sabe para onde você está indo para salvar pessoas, indo em direção às pessoas, indo em direção às nações, indo em direção ao perdido. Esse é o chamado. Há intencionalidade, há propósito. E isso é feito depois com transbordamento. Mas você tem que sair do lugar. Exatamente. Esse que é o ponto. Às vezes as pessoas querem ficar, vou cumprir a missão, mas está com o braço cruzado. Tem que sair da E às sua vezes, Oi, perdão? é que às vezes esse lugar não é só, permito fazer uma reflexão Geográfico. aqui, não só físico, às vezes é sair de você. Porque Ou às vezes- negar-se, né? Perfeito, porque às vezes o outro que você tem que encontrar está do teu lado. Entendeu? Tá aqui, ó. Exatamente. Às vezes é seu cônjuge, né? Perfeito. E para você poder chegar nele, você tem que ir, você tem que sair de você, né? Perdão. Não, eu queria colocar que dentro desse programa de fazer discípulos, né, Jesus é o nosso maior exemplo e modelo. Exato. Então, ele atendeu o chamado do Pai, dentro do combinado deles desde a fundação do mundo, como diz Efésios, Pedro e assim por diante, né? E aí ele fala, Cristo Jesus mesmo diz, e está relatado no Evangelho segundo Mateus capítulo 16, versículo 24, ele disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, faça o quê? Negue-se a si Negue-se a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Bom, quando a gente pensa assim, né, tomar a cruz e seguir Jesus, como assim? Né, ele tomou a cruz e seguiu. Ele tomou a cruz e foi até o Calvário. Ele foi até o Calvário e permitiu ser crucificado, né? Porque ninguém consegue crucificar a si mesmo, né? Então, é uma obra que acontece de fora para dentro e, ao mesmo tempo, de dentro para fora. Mas, como diz o próprio, eu lembro o pastor Amin Rodor, né? No tempo do teológico, né? É Ele quem efetua em nós o querer e o realizar segundo a sua vontade. Como assim? Se Ele tem um dom para nos dar, né? E esse dom é algo valioso, né? Que é o Espírito Santo, quando Ele estende para nós, a resposta humana de pronto é, né? Ele que faz tudo em nós, por nós e assim por diante. E eu acho muito interessante nesse programa, Vinícius, que às vezes a gente pergunta, a gente tanto fala aqui no programa, né? Façam discípulos, temos que sair, temos que fazer. Só que às vezes, eu não sei, eu já me peguei muitas vezes, né? Perguntando, mas Senhor, como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Quando eu devo fazer? Porque as oportunidades estão do nosso lado. Às vezes a pessoa ali no banco, ou no posto de gasolina, ou no Uber que eu apanhei ali, como que eu vou, fazer um discípulo, né? E tudo mais. E aí vem a capacitação, né, Vinícius? Mas eu gostei do que o Mateus falou, assim, eu achei, às vezes você tem que sair de você mesmo, no sentido de cair na real, né? Um exemplo bíblico aqui rápido, né? Êxodo 2, né? Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu aos seus irmãos. Veja bem, ele era herdeiro do trono. Ele não tinha nada que ver escravo trabalhando, apanhando, mas ele saiu para ver. Se a gente sai um pouquinho do nosso conforto, da nossa ociosidade, a gente vai ver coisa para fazer, para ajudar os outros. A gente vai ver gente precisando. E mesmo que a gente não saiba o que fazer, como fazer, quando fazer, se a gente se dispõe aí, Ele vai nos capacitar. Ele vai porque Ele está conosco. Amém. Bingo, esse é o ponto. Ele está conosco. Quando você vai para a missão, você não está sozinho. Ele está conosco. Não, e quando você enxerga a necessidade,
eu tenho que falar para alguém, eu preciso pregar para alguém, porque eu vi a pessoa minguando de sede de Deus. Aí o que você vai fazer? Você que saiu para ver e percebeu a necessidade. Você volta para ele e fala assim, olha, eu estou com fome lá. O que eu entrego para ele? Aí ele te entrega. E aí você é abençoado nesse processo de entregar o alimento espiritual, e não só espiritual, tudo, é a salvação integral de Deus para outras pessoas. Ele completa toda a obra, né? É que o amor, eu fico imaginando Deus, né? Deus é amor, né? Então, o amor, aquilo dentro de Deus, né? Então, falar dentro de Deus é meio, mas enfim. Mas Deus amando em toda aquela completude do amor dele, aquilo extravasa, aquilo transborda. Faz você sair de si, né? No nosso caso especialmente, quando nós temos o amor de Deus e esse amor preenche cada canto da vida da gente, não dá para conter, não dá para segurar. Então ele irrompe, né? Ele irrompe no meio da sua vida, no meio da história e no meio da história de outras pessoas. Então esse amor irrompe, ou seja, ele te move para que você saia de você na direção do seu irmão. Entende? Então esse ir é um ir geográfico a cada lugar, mas também é um ir a cada pessoa. E as pessoas estão lá do outro lado do mundo, E estão do nosso lado. mas estão do meu lado também. Exatamente. Tem um texto paralelo onde a grande comissão ela é colocada: ide e pregai o evangelho. Esse anúncio, pregar no sentido de proclamar, trazendo assim um conteúdo. A gente vai já sabendo qual é a missão que a gente tem. A missão, eu estou indo para fazer discípulo. Mas Deus ele também nos oferece uma mensagem que nos acompanha no momento que nós estamos indo. Porque quando Jesus veio aqui à Terra, ele tinha uma mensagem muito clara para poder entregar para o ser humano. O Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino. E no livro do Apocalipse, a gente vai encontrar lá, Apocalipse capítulo 14, nos versos 6 e 7, uma expressão que eu considero muito interessante. Este Evangelho é um Evangelho eterno. É o Evangelho que Deus estabeleceu antes mesmo da fundação do mundo, que Jesus Cristo veio aqui e pregou e que nós saímos para fazer discípulos levando essa mensagem. Então Deus ele já está entregando para nós uma ordem, um propósito, uma missão muito clara, e Ele também está entregando uma mensagem que deve nos acompanhar, que é esse Evangelho eterno, imutável, do amor de Deus, da intencionalidade de Deus, a iniciativa dele de estender a mão para nos salvar e de que em breve ele voltará a este mundo. Lá nesse texto de Apocalipse 14, até vem um ingrediente aqui muito interessante, que é a questão do juízo. Juízo faz parte da mensagem do Evangelho. E por incrível que pareça, a palavra evangelho, até é bom a gente destacar, foi traduzido do original em grego para o português como evangelho, e o significado seria boas notícias ou boas novas. É uma boa notícia de Deus, que envolve inclusive que esse mundo não está abandonado e que vai haver um dia em que nós vamos nos encontrar com o nosso Salvador e haverá também juízo. E ao dizer isso, vale destacar que juízo na Bíblia não é má notícia. É para dizer que existe um Deus boa que notícia. Exatamente, juízo está ligado à boa notícia Ao meu Evangelho. momento de redenção. Quando a gente vê no livro dos Juízes, né, primeira introdução diz que eu vou levantar para vocês um libertador. Libertador. E cada juiz era um libertador, né? E Cristo Jesus é o grande juiz, grande libertador. Tá vendo? Só pegando um trecho ali, Vinícius, me permite, rapidinho. O Evangelho eterno é a mensagem da missão, né? Então, quando a gente pensa e reflete que a missão não é o que a gente faz para Deus, mas o que Deus faz através de nós, da mesma forma o Evangelho não é o que eu posso fazer para me salvar, mas é o que Ele fez para me salvar. Eu não sou salvo, o Evangelho eterno é isso, né? Jamais seremos, qualquer um de nós, por qualquer coisa que possamos fazer, mas pelo que Ele fez e faz por nós, né? E a missão está intimamente ligada, né? Agora, como que isso que vocês estão colocando, para mim, é importantíssimo, porque você vê o seguinte, o conteúdo transforma o sentido daquilo que a gente está fazendo. Porque se eu vou sem o Evangelho, é só viagem, né? Sim. Né? Então, se eu vou para qualquer outro lugar do mundo, mas eu não tenho conteúdo... Você não tem a motivação certa? Que não, o conteúdo, o amor Evangelho que eterno... constrange, né? Exatamente, que é o conteúdo. Porque esse Evangelho eterno, como ele é eterno, ele está atrás e na frente. Ou seja, ele me empurra e me chama. Né? Então, ele me move por empurrar, digamos assim, e me move por me atrair. Então, esse Evangelho que está atrás e na frente, quando eu vou, quando eu indo, né?
eu vou com esse conteúdo. Então não é simplesmente uma viagem, não é simplesmente um passeio, não é simplesmente sair e falar com as pessoas, é sair falar com as pessoas, é sair me encarnar na vida das pessoas com um propósito muito claro, com uma intencionalidade muito clara. Transmitir o Evangelho eterno. Aí a gente volta na Trindade lá em Jesus, né? Quando Jesus vem e ele restaura a imagem do Pai, a gente vê que muitas pessoas fazem essa diferença entre Antigo e Novo Testamento. Jesus rompe isso. É uma coisa só, Antigo e Novo Testamento, porque a mensagem sempre é a mesma. É um Deus de amor que me ama, que me busca, que se revela e que vem para que eu possa viver com Ele. Não existe separação entre Antigo e Novo Testamento, Não. justificação e santificação, Não. lei e graça, fé e obras. Que é o mesmo Essas coisas não são distintas, ser e fazer, né? Exatamente. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho para você respirar um pouquinho, tomar uma aguinha e não saia daí porque o programa volta já já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco desse programa para continuarmos estudando aqui com você a Palavra de Deus. E a gente está falando de missão ao longo dessa temporada e você sabe que a missão fundamental de Cristo é salvar. E a salvação se efetiva basicamente quando Ele trabalha para tirar aquilo que separa você dele. E o que separa você de Deus? Basicamente a Bíblia define como pecado. É por isso que nós temos aqui esta revista para ajudar você a descobrir a origem do pecado e, sobretudo, entender a cura do pecado. Isso mesmo, o pecado é uma doença mortal com a qual todos nós fomos infectados e da qual todos nós precisamos nos livrar e só Cristo tem o antídoto para ela. E essa lição vai ajudar você a entender passo a passo como se livrar desse problema terrível. Pastor Vinícius, como eu faço para ter essa revista que eu preciso tanto na minha casa, na minha família, para estudar a Bíblia aqui com os meus familiares, para que a gente conheça mais Jesus e tome a decisão ao lado dele? Como é que faz para ter esse material? É muito fácil. Está vendo o WhatsApp que está na sua tela? Manda uma mensagem aí, você vai preencher um rápido cadastro e nós vamos enviar para a sua casa sem custo nenhum essa revista, porque esse é um oferecimento dos Anjos da Esperança. Ficou interessado? Então, printa a sua tela, quem sabe, tira uma foto aí do seu celular e depois anota esse telefone e manda para a gente, porque nós vamos mandar esse material para você com muito carinho. Vamos continuar estudando? A gente está falando sobre a missão de Deus, sobre Deus se revelando para salvar, Deus agindo, né, e nos comissionando também para fazermos parte dessa missão. Deus, a missão é dele, mas ele tem um instrumento, um canal para que essa missão realmente se efetive. Que instrumento é esse, pastor Mateus? A lição traz para a gente, né, a igreja como instrumento de Deus, ou seja, o canal da missão. E a igreja aqui, eu acho que a gente pode pegar os dois aspectos dela. Primeiro, igreja no sentido de eu mesmo, indivíduo, no sentido de comissionado enquanto discípulo, mas também igreja como povo de Deus organizado para cumprir a missão. Então, a igreja é necessária hoje? É. Porque enquanto eu tiver a missão de Deus, eu preciso do povo de Deus organizado para cumprir a missão. Porque isso facilita os canais. Então, o objetivo da igreja é facilitar os caminhos para o cumprimento da missão. Tem uma parte da lição, assim, que eu gostaria de ler, se me permite, que diz: a missão da igreja de Cristo é salvar os pecadores que estão a perecer, é divulgar o amor de Deus aos homens, conquistando-os para Cristo pela eficácia daquele amor. Eu achei isso aqui tremendo, tremendo, né? A missão da igreja é clara, a igreja existe, ou seja, enquanto organização e enquanto indivíduos chamados para o seu discipulado, ela existe para salvar os pecadores que estão a perecer, divulgando o amor de Deus aos homens e conquistando essas pessoas para Cristo, para a eficácia daquele amor. Para mim não tem nada mais claro do que esse processo da igreja como canal de missão. E aí vem uma coisa importante: a igreja não existe. Agora eu vou falar de igreja no sentido de organização e de templo, né? A gente vai à igreja, enfim, frequenta os cultos, mas a igreja não é o lugar para eu poder simplesmente me sentar e, como um consumidor, absorver o produto que estão me dando, que seja o sermão, a mensagem, enfim. Não. A igreja é o lugar de me preparar
para o envio, de me preparar para a missão. Porque o propósito da igreja é um propósito missionário. Seja, permite, pastor Vício, seja pelo viés do Antigo Testamento, quando Deus estabeleceu um povo, uma localização estratégica, para que a bênção dele sobre aquele povo pudesse atrair, e a gente olha para o Novo Testamento e a igreja de Deus organizada, lá no finalzinho do capítulo 2, diz que aquele povo que estava seguindo a Jesus Cristo, comprometido com Jesus, caía na graça do povo que não fazia parte deles. Atos 2. Atos capítulo 2, a ponto de que eles também tivessem o desejo de fazer parte daquele movimento. Então, da mesma maneira que Deus utilizou com o povo de Israel, que era a igreja de Deus no Antigo Testamento, Ele mantém hoje a maneira como a gente vai viver o reino, os princípios do reino de Deus, que isto atraia. E a gente até usa a expressão que isso é um sentido centrípeto, que no seu funcionamento ele vai trazer para o centro, para que a gente abençoe. A bênção de Deus sobre a igreja atrai para que a gente possa abençoar. Mas o Novo Testamento, ele amplia, dizendo que a bênção de Deus agora, ela deve estar no sentido centrífugo, de ir para a periferia. É um movimento girando do centro, onde está a bênção de Deus, para a gente ir ao encontro das pessoas. A igreja hoje, ela tem essas duas dimensões. É para a gente receber aqueles que Deus está mandando, e é maravilhoso a gente perceber como Deus manda os seus filhos para fazerem parte desse povo. Mas a igreja, ela precisa ir. A grande comissão que a gente falou agora há pouco, ela deixa muito claro que a gente precisa ter intencionalidade, a gente precisa sair desse conforto, que muitas vezes é tão tentador, né? As pessoas reduzirem a sua prática religiosa ao consumo dos bens religiosos, daquele produto religioso. Deus está dizendo, é para a gente ir, para a gente ser canal de bênção, portando o evangelho eterno, chegando até as pessoas. Eu fico pensando no profeta Elias aqui como exemplo, né? Ele foi para o Monte Horebe, o Monte Sinai, né? Ele entrou numa caverna lá, igual Moisés, entrou numa caverna. Tem lugar mais sagrado de você estar do que numa caverna no Monte Sinai? Ele foi para lá para chorar as pitangas dele, né? Usando a expressão... Bem isso mesmo. Bem isso para lá para chorar. Só fiquei eu sozinho, eu sou o único santarrão que existe, o povo está todo apostatado. E eu fico pensando no que Deus falou para ele. Ele estava na igreja mais igreja que existe no mundo, uma caverna, uma fenda, porque lembra que Moisés viu a face, viu Deus... Na presença de Deus. Na presença de Deus, naquele lugar. Deus olhou para ele e disse, o que você está fazendo aqui? Exatamente. O que você está fazendo aqui? Seu lugar não é aqui. Aqui é um bom lugar para você vir receber a lei, mas você recebe a lei como Moisés recebeu? Para descer o monte e lá onde estão os perdidos, lembra de Moisés? Não tinha um bezerro de ouro, ele desceu com a lei e entregou para ele. Estava bravo e tudo quebrou, mas ele entregou a lei para eles. É o que você tem que fazer, vai lá e volta. E se você olhar o texto, lá tem um ide para Elias. Vai lá onde está o problema acontecendo, unge fulano de tal, faz isso, faz aquilo outro, resolve o problema, não fica aqui. E você não está sozinho, né? Tem 7.000 que não dobraram o joelho. Exatamente. O Mateus mencionou algo aqui que eu achei fantástico, né? Que a igreja de Deus, ela é muito importante no processo, e tão importante que Jesus ele faz imagens dessa igreja, né? O corpo, o edifício, a videira. Quer dizer, não estão soltos aí, cada um fazendo o que quer, do jeito que quer e tudo mais, porque nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus que tem intencionalidade, é um Deus que capacita, né? Que institui liderança e com um foco específico, intencional e assim por diante. Então, o papel da igreja é fundamental, né? No cumprimento da missão, no envio, né? E sendo que ele é o cabeça. Ele é a pedra angular. Nós temos que estar fundamentados nele, ligados a ele como a videira, né? Ou como membros desse corpo bem ordenado, cada um agindo de uma forma conforme diz a cabeça, né? Conforme o fundamento. Olha, André, as pessoas, por exemplo, amam a Novo Tempo, né? Novo Tempo é realmente uma bênção na vida de muitas pessoas, mas é bom deixar claro que a Novo Tempo não existiria se não houvesse uma igreja organizada. É verdade. Que pensou, que estruturou, que coleta os recursos,
que administra para que um canal como esse possa estar no ar. E não é uma pessoa, né? Não é uma igreja. Não é uma corpo. pessoa que determina eu quero assim, assim e tal, mas de forma representativa. Claro. E é fantástico, né? O objetivo da missão, para mim, é o que justifica a igreja, o Novo Tempo, enfim, que é o objetivo de revelar Deus ao mundo. Ou seja, a missão ressignifica todo o processo. E como estavam colocando aqui, você vê, Deus manda Abraão, entre aspas, é a igreja, uma igreja itinerante. Né? Então ele vai, aonde ele vai andando, ele vai botando os altares lá, a igreja itinerante, ele vai marcando o lugar do mundo. Quando você chega na época do povo de Israel, Deus coloca uma igreja fixa, aonde no meio das nações, ou seja, Israel estava num lugar da rota de comércio. Umbigo do mundo. Tem um Exato. historiador que usa essa expressão. Exatamente. Na confluência do mundo antigo. Meia-lua do crescente fértil. Então, você passava em todo esse processo aqui, para o bem e para o mal, que até as guerras aconteciam bem por aqui assim, né? Mas você estava bem ali no centro do mundo, ou seja, Deus não pegou Israel e foi lá num cantinho do mundo. num cantinho e jogou lá meu povinho especial, escondido, vai ficar protegido aqui. Não, porque o objetivo de Israel era um objetivo missionário. Olha quando os babilônios foram em Israel. O que era? Era para poder ver a missão, para poder apresentar a Deus, né? Infelizmente não fizeram isso. Quando Deus chega para a igreja de Deus hoje, cada vez mais, ela não é só itinerante como Abraão, ela não é só o centro para onde todas as pessoas estão passando e ali tem a sua influência, mas ela agora é como se fosse uma rede, né? Espalhada no mundo todo, né? Como tentáculos, digamos assim, como elos assim interligados, espalhados no mundo inteiro, para que a mensagem possa fluir por esses canais. A gente pode hoje dar essa imagem, né? Ao invés do corpo, como foi colocado, a gente pode dar essa imagem de rede, por exemplo. Assim como você tem internet chegando em todos os lugares, a igreja de Deus, comprometida com a missão, ela tem que ir fluindo para chegar em todos os lugares, até o mais longínquo do mundo. E como eu vou? Eu posso ir indo, eu mesmo, posso ir através da Novo Tempo, posso ir através da rádio, posso ir através dos meus recursos, mas a igreja, ela cria essas pontes, é como se fossem os cabos de rede, né? Conectando vários pontos do mundo para que o evangelho eterno possa fluir e chegar até todos esses lugares. Olha, sabe, isso justifica a gente estar organizado como povo de Deus. A Bíblia, o Novo Testamento, ela é muito enfática. O apóstolo Paulo, ele enfatiza muito isto. A gente precisa se organizar, porque o desafio é muito maior do que uma pessoa possa fazer, do que uma pequena comunidade possa fazer. Na verdade, é maior do que todo ser humano pode fazer. A gente vai cumprir a missão pelo poder de Deus, mas ele diz, façam tudo como se dependesse dos esforços de vocês. Se organizem, se fortaleçam e enviem para que vocês possam expandir. Imagine, se o mundo inteiro é o alvo, que é tão enfatizado na grande comissão, é para pregar o evangelho a todas as nações, tribos, línguas e povos. Se lá no livro do Apocalipse está dizendo que os salvos, eles são representados por uma grande multidão do mundo inteiro, significa que não dá para a gente pensar eu sozinho, a minha fé, eu e Deus. Ou desconectado, né? De um corpo, né? Eu preciso da rede, ou desligado da rede. Esse conceito de conexão, para mim, é fundamental. Entende? Que é o conceito que traz para a gente o conceito de união. O que é mais importante para o povo de Deus hoje? União. Porque quando nós estamos conectados, como a videira, a imagem da videira, a gente se torna mais forte, né? O fruto da videira, ele nasce num raminho fininho. Mas por que ele não quebra? Porque ele está todo conectado, ele está todo unido, ele está fortalecido. E aí você tem o fruto, né? Essa conexão que hoje a gente precisa ter enquanto povo pelo propósito da missão. E uma coisa sobre o lugar do mundo, né? Que foi mencionado aqui, né? Quando eu olho isso, eu fico pensando, né? Quem é digno de receber o evangelho? Pela palavra de Deus, todo e qualquer ser humano. Mas nós somos indignos, mas o evangelho foi dado na sua graça, Deus na sua graça, na sua justiça, nos deu a sua justiça, porque o evangelho ele precisa chegar a todo e qualquer ser humano. Eu não mereço ouvir o evangelho. Eu também não.
Mas ele Por ele a gente merece. Exatamente. Pela missão que ele se fez, né? Vindo desse Exatamente. mundo, se fazendo homem, Exatamente. sofrendo, morrendo. Para toda e qualquer criatura. Nós não podemos fazer acepção de pessoas para quem vai ouvir o Evangelho. Nem pensando o seguinte, para que eu vou pregar para fulano? Fulano não vai aceitar, né? Ou para que eu vou pregar em tal lugar? Lá é muito difícil. Essa não é a nossa pergunta. A nossa pergunta é, eu preciso levar o Evangelho para todo mundo, porque o Evangelho é poderoso. Amém. Ele é poderoso e ele muda a vida das pessoas, dos lugares onde a gente não imagina e de quem a gente não imagina. A gente vê isso de Gênesis a Apocalipse, né? Em Gênesis 12, por exemplo, no chamado de Abraão, Deus foi muito claro com ele. Você vai sair da tua terra, da casa da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, para que em ti e em tua descendência sejam benditas Todas as famílias da terra, não só aquelas que você achar que merecem, todas as famílias da terra. Em Apocalipse, o texto do Evangelho eterno, né? A cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz para que todos escutem. E aí vem o conteúdo do Evangelho eterno. Né? Nós precisamos de uma igreja organizada e unida em movimento. Não precisamos de monumentos, precisamos de movimento. A igreja não é um monumento para ser admirado, a igreja é um movimento em direção às pessoas, em direção às nações, em direção aos perdidos, porque Deus faz isso. E quando a igreja ela se coloca para espelhar o caráter de Deus, ela sai do seu lugar. Ela sai do seu lugar para alcançar as pessoas, para levar o Evangelho às pessoas, para revelar quem é Deus para as pessoas. Esse chamado está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você. Eu convido você para estar conosco na próxima semana. Que Deus te abençoe muito, um forte abraço e até lá.